O podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com os seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Bom dia, gente querida, e bom dia com a maravilhosa graça do nosso Salvador Cristo Jesus. Hoje é dia 17, terça-feira. É um feriado de carnaval. Mas eu quero convidar você, a sua família, seus amigos, quem você conhece, para uma festa de luz, de graça, de bondade de Deus. A palavra de Deus nessa manhã no Fé e Café. Nós estamos aqui prontos para transmitir para você, eu, pastor Arielso, que me faz companhia, nosso querido pastor Arielso, com uma mensagem de Deus, com a palavra de Deus, uma reflexão profunda nesses dias tão sombrios, tão de escuridão, de trevas. E o Senhor te convida, nos convida para esse momento de luz, Eu quero aproveitar agora para que o nosso querido pastor Arielso também faça os cumprimentos a você, a sua família, a sua casa. Bom dia, pastor Vicente, bom dia a todos que estão conosco aí. Hoje, o pessoal, como o senhor disse, né, comemorando o dia do carnaval, essas coisas todas, mas para nós é o dia de Cristo Jesus, é dia de glorificar a Deus. E você que está em casa, aproveitando o feriado, né, aproveite sua família, leva a turma para passear, para tomar um picolé, para correr no parque. Deus abençoe muito você, mas só depois do Fé e Café. Muito bem, queridos. Então, esse é o nosso propósito aqui nessa manhã, através da palavra de Deus. Lembre-se, através da palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa direção, que é o nosso abraçar, né? Que é a instrução de Deus para o nosso dia a dia. E a nossa reflexão, pastor Arielso, ela é à luz da palavra, do Evangelho de Jesus, pelo livro de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. O texto aqui é uma situação em que Jesus está em Jericó e entra na casa de uma pessoa extremamente repudiada pela a sociedade local, Zaqueu, publicano, era considerado um crápula pela sociedade. Me desculpe até a expressão pesada, mas era assim que os publicanos eram considerados. E Jesus entra nessa cidade, ele vai ali, cura um cego, né? Já começa a fazendo uma coisa maravilhosa. Lucas é um evangelista que coloca algumas questões que Jesus fez dentro de Jericó. Sim. Cura um cego, né? Bartimeu. Então, era a pessoa que estava ali desprezada. Jesus vai lá e cura o cego. Mas ele também visita uma casa, a casa de esse homem tão repudiado, Zaqueu. Vamos ler o texto que está no Evangelho do livro de Lucas, né, do capítulo 19, de 1 a 10, mas nós vamos fazer essa leitura com a voz do nosso querido pastor Arielso, o homem que não precisa de microfone, viu? Nem de caixa de som. Parece que é o negócio, só falta energia comigo aí. Não, é porque Deus faz assim. Tem que começar a faltar com os outros aí também. Senão a gente arrebenta. Vamos lá, irmãos. Lucas 19, verso 1 a 10. O texto sagrado diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Queridos, pastor Arielso, nossa querida gente querida do povo de Deus, uma pergunta no meu coração: qual é a maior necessidade das nossas famílias? Da minha família, da sua família, pastor Arielso, da sua família, meu querido irmão. Qual é a maior necessidade que nós temos? A resposta é Jesus. E é interessante que esse texto, Jesus entra numa cidade amaldiçoada, né? Porque Jericó havia sido amaldiçoada, faz um milagre ali, mais uma vez repetindo, ele curando um cego, mas ele entra na casa de uma pessoa repudiada.
de uma pessoa que não merecia crédito da sociedade. Eu não sei como é que você encara essa questão. Nós temos falado muito que Jesus quer entrar na sua casa e ele quer entrar ocupando todos os cômodos do seu coração. Aqui é uma expressão de linguagem, né? Sim. Ele quer fazer morada no seu coração. E é interessante que Zaqueu ele estava curioso por Jesus, a ponto de subir numa árvore, né? Essa cena é tragicômica, na verdade, né? Mas ela é dramática, porque no coração desse homem, pastor, parece que havia, como em muitos corações, uma necessidade de que o dinheiro adquirido através da corrupção que esse homem adquiriu, né? E também em serviência ao poderio maligno de Roma, né? Então, tudo isso não satisfazia o coração desse homem. E quando Jesus passa por ali, ele naturalmente já havia escutado sobre Jesus, ele fica curioso, em busca de resposta para os dramas da sua vida, das necessidades da sua alma. E nós, muitas vezes, estamos assim. A nossa vida é assim, uma busca de respostas para os nossos dramas. E não importa o tamanho do seu drama, a forma do seu drama, como você vive os seus dramas, isso é pertinente a todo ser humano. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado e a única pessoa, a única possibilidade de nós termos a resposta para os nossos dramas, a solução para os nossos dramas, para os nossos muitos problemas, está em Cristo Jesus. Através dele nós vamos ter a resposta, através dele nós vamos ter a solução, através dele nós vamos ter o contentamento e a satisfação. Porque ele não somente nos esclarece, nos ilumina e, acima de tudo, nos salva, mas ele também nos abençoa com o conforto e consolo. Porque você vai transformando a tua vida daquilo que você achava que era extremamente necessário, e você percebe, pastor Hilton, que aquilo tudo é muito supérfluo, é muito superficial, é muito banal, e existem coisas muito mais importantes. Falávamos em outras ocasiões sobre o passado, de tudo aquilo que nós vivemos, é a glória, entre aspas, dos homens, né? E você percebe que tudo isso não significa nada, que isso, diante de um caixão que vai descer à sepultura, não tem nenhum significado, não tem valor nenhum, né? Então, você vai compreendendo a transitoriedade da vida e como ela é rápida e como tudo isso não tem valor espiritual para uma posterior vida eterna. E esse texto, pastor, ele nos ilumina, ele nos orienta. Como é que o senhor olha para a vida de Zaqueu aí? Fala um pouquinho aí. O senhor que é do Ministério de Família, né? Então... Nós estamos aqui diante da nossa autoridade aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus. A autoridade espiritual. De todos. Sim. Meu pastor, a gente chega perto de um homem aqui bastante interessante, Zaqueu, né? O texto sagrado fala de um outro coletor de impostos, que era Mateus. Mateus também era coletor de impostos. A gente vai ver isso lá em Mateus 10, quando Jesus passa e chama ele para segui-lo. Mas Zaqueu é um outro coletor de impostos, mas Zaqueu não é só coletor de impostos, ele é o chefe dos coletores de impostos. Então, ele era tipo um supervisor, ele era chefe de Mateus. Se eles estivessem trabalhando na mesma área, Zaqueu seria chefe de Mateus. Os romanos sabiam muito bem criar estabilidade entre o povo. Eles colocavam os próprios judeus para serem os cobradores de impostos dos judeus. Isso justamente para dar briga entre eles, para eles não se unirem, etc. Zaqueu é um nome hebraico, significa aquele que é puro, né? Então, esse homem é um judeu e ele está sendo chefe dos coletores de impostos, que está oprimindo a turma judaica. E aí, quando ele sabe que Jesus está passando ali, ele sobe a uma árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho, ele não conseguia ver. Eu acho que ele estava pulando assim atrás do povo, e o povo em cima, e ele pulando. Cadê? Não, aí ele sobe numa árvore e vai ver Jesus. Mas o senhor tocou num ponto muito importante, e eu acredito que eu posso ficar nele aqui, deixar o senhor desenvolver aí o tema, sobre a questão de Mateus ser rico, de Zaqueu ser rico, e ser uma pessoa de cargo, de importância, e dizer que isso realmente não satisfazia a necessidade de Zaqueu. Né? Não satisfazia. Apesar de ele ser o maioral dos publicanos, e apesar de ele ser rico, ele foi até ali, ele se submeteu a subir numa árvore, passar por essa humilhação, né? Porque é uma humilhação que ele está fazendo. Ele está acostumado a chegar num lugar e o pessoal abrir as portas para ele, abrir as portas. Zaqueu chega no banco,
lá em qualquer banco, no Itaú, no Bradesco, ele chega, o gerente vai receber ele na porta, né? Ele está acostumado nisso. Ô, seu Zaqueu, chegou e tal, ele está acostumado no cafezinho, no chá, ele está acostumado no sofá confortável. E quando Jesus está passando ali, não tem nada disso. Não tem esse negócio de você é rico, você está na área VIP. Né? Não tem área VIP aqui. Jesus está com o povão. E aí Zaqueu não tem esse negócio de carteirar ninguém. Não vai chegar perto de Jesus mesmo. O povo está ali cercando. Ele tem que subir para falar com Cristo, para ver Jesus. Não é nem para falar, é para ver Jesus. Isso mostra a necessidade que ele tinha de algo que ele não tinha até o momento. Sim. Nem a riqueza dele, nem a posição dele tinha suprido essa necessidade que ele tinha no coração. E essa necessidade só ia ser preenchida por Jesus Cristo. Aprendemos aqui a primeira lição: dinheiro não traz felicidade. Exato. E nem completa a nossa alma, não satisfaz, de jeito nenhum. Mas esse texto, pastor, ele começa... O Lucas faz umas narrativas impressionantes, né? Ele parece assim que ele disseca... Como ele era médico, ele parece que ele disseca a coisa de uma forma assim muito maravilhosa. Ele é bem detalhista. O texto diz que era uma multidão que seguia Jesus. E ele entra em Jericó, então tem uma multidão seguindo e tem uma multidão observando. E aqui a gente tem mais uma lição para a gente aprender aqui. Onde é que nós estamos? Qual multidão nós estamos? Aquela multidão que está seguindo Jesus ou aquela multidão que está observando Jesus? Zaqueu, ele fazia parte da multidão que estava observando Jesus. E Jesus o chama. É interessante. Me cumpre estar na tua casa. Ou seja, ele se convidou realmente. Imagina isso. Então, muitas vezes, como é que Jesus nos convida, né, pastor, a estar, nos chama para sair dessa multidão que só está observando para fazer parte da multidão que vai segui-lo, né? Ele chama realmente de uma forma categórica, né? Quando ele diz para todos nós, ide pregando o evangelho, está aí o primeiro chamado. Você pode, com testemunho da sua vida, abrir o evangelho em qualquer lugar e ser esse proclamador. Nós estamos vivendo agora esse momento do Lares de Paz, né? Esse projeto maravilhoso que pode realmente e vai fazer com que muitos lares sejam abençoados. E a pergunta é, pastor, qual é a multidão que a gente tem que estar, né? Exatamente. A multidão que observa ou a multidão que segue? Que segue. Né? Então, nós devemos estar nessa multidão que está seguindo Jesus, porque a multidão que segue Jesus está perto dele, está vendo aquilo que ele faz. E tem o pessoal que fica de longe só observando. Mas, graças a Deus, que Zaqueu saiu de uma multidão para outra, né, por uma intervenção de Jesus Cristo. Foi Jesus que chamou Zaqueu para estar perto dele. Interessante que não é Zaqueu que convida Jesus. Vamos lá para casa, não. Jesus que se convida para estar na casa dele. Na verdade, Jesus convida Zaqueu para ir na própria casa dele. Aí eu quero convidar você, Zaqueu, para um jantar hoje à noite. Onde é que vai ser? Na sua casa. Na sua casa. Então, eu estou convidando você para um jantar que nós vamos fazer na sua casa. Então, é Jesus que vai até Zaqueu, é Jesus que toca no coração de Zaqueu, é Jesus que faz o convite a Zaqueu, e é Jesus que faz isso conosco também. Nós que estávamos andando, perdidos, né, desgarrados, né, como ovelhas perdidas, o Senhor também foi lá e nos chamou, e hoje nós fazemos parte da multidão que segue e não apenas da multidão que observa. E é interessante, pastor, que muita gente se encontra nessa multidão de observar o que está acontecendo porque está se sentindo rejeitado. Rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade e, pasmem, pela igreja. Então, você acaba ficando dentro dessa multidão que só está observando. Mas o texto aqui, a palavra de Deus, o Senhor, ele não olha para nós dessa forma. Ele olhou, Zaqueu era o mais improvável de toda essa multidão que pudesse receber o que Jesus fez, de chamá-lo para estar na sua casa. E esse mesmo Jesus que chamou Zaqueu continua chamando você, a mim e a nós, para que nós o acompanhemos até a sua casa, entrar na nossa casa. Ele deseja entrar na nossa casa. É interessante, não importa quem te rejeite. Eu quero dizer para você, para mim, para nós, que Jesus nunca rejeita um coração quebrantado. Assim como ele fez com Zaqueu e assim como ele fez com muitos, milhares e milhões, aqueles que se quedam aos seus pés, aqueles que os buscam de coração quebrantado, ele vai estar pronto para entrar na tua casa. Leve Jesus para casa. Zaqueu
recebeu o chamado de Jesus, e você está recebendo o chamado de Jesus, porque quando você ouve uma palavra como essa, quando você ouve uma mensagem, uma pregação, quando você ouve qualquer coisa de Deus, pastor, é Jesus falando conosco. Perfeito. Agora, eu escutei uma ocasião, você falando aqui, inclusive, numa das suas muitas eloquentes e maravilhosas mensagens, que é o Espírito Santo, né? Que te tutor, é o teu tutor, né? Ele que te capacita, dizendo assim: leva Jesus para casa, não deixa aqui no templo, não. Sim. Leva para casa. A mensagem está aqui, mas é para ir no nosso coração para casa, para o nosso cotidiano. E esse é o nosso grande desafio, né? Verdade. De fazer com que a gente tenha... Eu observei, inclusive, domingo agora, na saída, o pessoal muito mais calmo, muito mais tranquilo, no domingo à noite aqui saindo. Parece né? que a palavra de Deus faz isso. Né? Graças a Deus, né? Mas a gente estava observando umas questões aí de alguns que parece que saía do culto e queria passar por cima de todo mundo, infelizmente, né? Mas agora a gente percebe que a palavra, ela alcança o coração. O Evangelho é o poder de Deus, não só para a salvação. Quando a gente tem essa capacidade de ouvir o que o Senhor tem endereçado para a nossa vida. Muita gente está preocupado com ouro e com prata. Né? É necessário você trabalhar porque você precisa subsistir. Sim. E a vida é uma luta diária, né? Você sair para os embates diários para trazer o pão nosso de cada dia. Sim. Mas a gente esquece que o verdadeiro pão nosso de cada dia é Cristo Jesus. Ele disse o seguinte: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A consequência do que você vai conseguir é quando você consegue primeiramente chegar nos pés de Jesus, que está nessa manhã conosco aqui, querendo, assim como ele chamou Zaqueu, disse assim: olha, eu quero pousar na tua casa hoje, quero comer na tua casa. Pastor Eusto, vamos então? Vamos lá, meu pastor. O senhor falou muito bem a respeito daquelas pessoas que estão à margem, que estão fazendo parte só da multidão que observa, por causa de coisas que aconteceram, né, por causa de feridas que lhes foram dadas. Até a própria igreja muitas vezes fere pessoas e nós passamos por situações complicadas, onde a gente não pensa que vai passar, né? O pessoal pensa que vai vir para a igreja, que é todo mundo anjo, todo mundo, sabe, vive entre as nuvens, e a gente vive o dia todo cantando e aquela coisa toda, e aí quando chega aqui, às vezes leva uma palavra, uma virada de rosto, enfim, e aquilo machuca essa pessoa, aquela pessoa se coloca de lado, ou então ela é vítima de alguém que fala mal, que sabe, a gente não controla a nossa língua muitas vezes, e a gente fala mal de alguém, e esse alguém fica sabendo, fala: poxa vida, estão falando mal de mim. Meu irmão, se tinha alguém que era mal falado, era Zaqueu. Zaqueu era mal falado, Zaqueu era um cara completamente destruído, a reputação dele, mas Zaqueu não tinha reputação nenhuma. Eu acho que a palavra mais leve que o pessoal chamava Zaqueu era de ladrão, era mais leve, né? Eu acho que quando o pessoal falava Zaqueu, tinha gente que cuspia até no chão. Esse nome, esse desgraçado, está roubando nosso povo. Então, isso era Zaqueu. Aí alguém olha assim e fala: Jesus nunca vai chamar esse cara. Pois é esse cara que Jesus chama. É esse homem que Jesus vai para a casa dele. É o improvável, é o cara mais desgraçado de todos, é esse cara que Jesus vai chamar e vai jantar na casa dele. Então, eu também era, pastor Vicente, eu não vou dizer nem do senhor, que o senhor também tem uma história pesada, mas eu... Macabra, né, como o senhor gosta de falar. Eu era a ovelha negra da minha família, eu era o pior de todos, da casa de meu pai, da casa de minha mãe, não tinha outro sobrinho, outro filho, outro neto pior do que eu. O pessoal fazia festa e não me chamava, para o senhor ter ideia, porque sabia que eu ia chegar lá e eu ia estragar tudo, eu ia brigar com todo mundo, eu ia esculhambar, eu já chegava embriagado. Aí, quando já chegava, já olhava: o que é que você está me olhando? E aí acabou a festa de aniversário, acabou o final de ano, o pessoal não me chamava. Então, qual que era o meu futuro? Ou era cadeia ou era caixão. Cadê o caixão? Esse era o meu futuro, né? Porque eu tinha uma luta dentro de mim, interna, que eu não sabia equalizar. Até que Jesus veio e mudou. Aí alguém olha assim e diz: poxa vida, Jesus podia ter alcançado qualquer outro dos primos e feito qualquer um deles pastor, e seria muito melhor do que eu, é verdade. Mas sabe quando Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Foi isso que aconteceu comigo. O mais desgraçado de todos, a ovelha negra, o detestável, o indesejável, Jesus foi lá e alcançou e disse: vem cá que eu vou fazer você alguém.
e pegou e está trabalhando comigo ainda, que tem muita coisa para resolver. Mas Zaqueu é desses, meu pastor. Zaqueu é desses, sim, parecido com a gente. E o senhor também não era moleza, não. Mas Jesus foi lá e salvou o senhor. É verdade. Salvou o senhor, salvou a mim, salvou Zaqueu e pode salvar você também. Vamos lembrar Abraão, falamos muito de Abraão recentemente. Deus falou para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí essa promessa nos alcança, né? É verdade. Em Cristo Jesus nós somos alcançados. Mas um ponto aqui interessante é o verso de 8 até 10, que ele diz assim: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então não importa a tua condição. O que importa é você compreender essa necessidade que todos nós temos de Jesus na nossa vida. Esse texto aqui, quando Jesus entra numa casa e a gente abre essa porta do nosso coração de uma forma quebrantada, vai acontecer salvação. O propósito de Deus em Cristo Jesus, na vida de Cristo durante aqueles anos que ele esteve conosco, da sua cruz, na morte de cruz, da sua ressurreição, foi a minha e a tua salvação. E ele quer entrar na tua casa, independente da condição que você se encontra nesse momento. Muita gente se encontra na igreja, muitas vezes a gente já falou isso aqui, vai repetir mais uma vez, mas se encontra só observando, não participa de nada, não se envolve com nada. Vem, senta, ouve a palavra, sai do templo, vai embora para casa, a palavra ficou no templo, não foi no coração, e continua vivendo a religiosa. Eu quero convidar você a experimentar uma única vez para você ver o que vai acontecer quando você abrir a porta do seu coração, ouvindo Jesus falar e levá-lo contigo, como ele fez com Zaqueu. Vai acontecer a verdadeira salvação e você sai da religiosidade. O Senhor falou uma coisa aqui com muita propriedade daquilo que nós éramos. E tudo que nós éramos, não importa o nível, status social, o dinheiro que você teve ou deixou de ter, a tua história pregressa, não importa isso para Deus. O que importa para Jesus, o que importa é a tua alma, é a tua vida. Ele te quer na eternidade com Ele. E Ele quer começar a te abençoar desde agora, como fez com Zaqueu. E esse texto ele nos ilustra, ele nos convida, ele nos motiva a entender não somente quando ele curou Bartimeu, tirou a cegueira, porque em Jericó ele já vai fazendo o milagre de tirar a cegueira. Ele tira a cegueira, tirou de Bartimeu e agora ele chega na casa de um improvável, de uma pessoa, como já repetimos muitas vezes, improvável, mas ele vai com esse improvável e faz o que nós estamos lendo nessa manhã, meditando nessa manhã de terça-feira. Observe bem, hoje é terça-feira. Quantas vidas, milhares de vidas. Eu me lembro, pastor, eu estava chegando de um retiro numa terça-feira, já final da tarde, e lá perto de casa, chegando em casa, tinha um homem na sarjeta, sabe? Todo sujo, vomitado, sabe? Assim, parecia morto. Mas ele estava morto espiritualmente, assim, parecia morto fisicamente. E aquele estado deplorável, eu fiquei olhando assim e pensei, meu Deus, olhando para aquele homem, eu vi ali Satanás com os pés na cabeça daquele homem, assim, dizendo: olha aí, Jesus, os teus filhos aqui que tu morreu, olha aqui, olha o que eu faço com eles. É isso que Satanás está fazendo e vai fazer nesse carnaval com muitas vidas, E muitos deles são parentes nossos, são pessoas próximas de nós. Então é um tempo de muita reflexão, de nós nos colocarmos nos pés de Jesus para que aconteça a salvação, não somente na nossa vida, mas na nossa casa, nos nossos parentes. E nesse momento nós estamos vivendo um período muito difícil. O Brasil passa por uma dificuldade profunda. E qual é a dificuldade do Brasil? Tudo que se fala tem uma
uma fonte, uma consequência de algo. Abandonou a Deus. Quando nós abandonamos a Deus, nós somos entregues ao senhorio do maldito, do Satanás, que quer fazer exatamente isso. Eu acho interessante que muita gente gosta de brincar de ciranda, né? E Jesus falou para Pedro, uma ocasião, disse assim, olha, eu vou orar por ti porque o diabo quer cirandar contigo, porque no original lá o texto é cirandar mesmo, no sentido. Então você vê a sutileza das palavras que a gente precisa olhar para a Sagrada Letra e compreender essa mensagem. Que nessa manhã, mais uma vez, nosso tempo ainda nos permite aqui mais algumas observações, nós possamos pautar essa mensagem de hoje no nosso coração, nos nossos familiares. Aí é que está uma coisa interessante. Isso tudo que nós estamos comentando à luz da palavra, você aproveita para compartilhar com gente que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que muita gente está se esbaldando nesses dias e vai chegar quarta-feira, vai chegar quinta-feira, a desgraça é terrível. O número de pessoas mortas no trânsito é uma coisa absurda. As consequências de doenças sexualmente transmissíveis é outro absurdo que acontece. O número de aidéticos vai aumentar. Então, é uma desgraceira total, pastor Arius. É uma desgraceira total. Verdade. Pastor, essa turma, às vezes esse pessoal está lá e alguém pergunta assim, o que é que essa turma está fazendo, né? Muitos ali estão realmente atrás de desejos da carne, estão indo lá para satisfazer seus desejos e etc. E outros estão procurando preencher esse vazio que não vai ser preenchido por nada disso, só vai ser preenchido por Jesus. Eu já tive essa experiência de também estar em lugares semelhantes a esses, buscando algo para preencher o vazio que existia dentro de mim, e eu saía daquele lugar, brincava a noite toda, aquela coisa, me entregava tudo aquilo. Quando eu chegava em casa, o vazio continuava, nunca era preenchido. Não importa com quem eu estivesse ou o que eu estivesse fazendo, aquele vazio nunca era preenchido, porque esse vazio só é preenchido por Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele vem e preenche o nosso vazio, pastor Vicente, acontece o que aconteceu com Zaqueu aqui no verso 8 que o senhor leu. Ele tem atitudes diferentes, ele começa a mudar. Ele antes, Zaqueu, ninguém vem me dizer aqui que Zaqueu não roubou ninguém, porque não tinha como. Ele mesmo disse que vai devolver. Não tinha como, né? Ele tinha tirado de muita gente e tinha feito muita coisa errada. Mas a atitude que ele tem, quando ele encontra Jesus, é fazer com que tudo aquilo que ele fez de errado agora seja corrigido. Sim. Então, dali para frente, Zaqueu não vai mais estar fazendo nada daquilo que não agrada, não vai se entregar mais à corrupção. Houve uma mudança na vida de Zaqueu. Todas as vezes que nós encontramos Jesus, ou que Ele nos encontra, a nossa vida é transformada. Não tem como eu ser crente e eu continuar fazendo a mesma coisa. Eu sou crente e eu vou para o boi. Eu sou crente e vou para o carnaval. Meu irmão, ajuda a gente, né? Não tem como isso daí. Eu vou evangelizar. Então, vou evangelizar, mano. Não vem, não, mano. É uma coisa assim. Agora, recentemente, pastor, eu estava até arrepiado. Um pastor, o que se diz pastor, né? Porque esse não é pastor, claro. Um miserável, um desgraçado. Foi lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro, meu Deus. Subiu no palanque, pediu perdão porque a igreja persegue aquela turma que está fazendo carnaval e diz assim, não, eu estou aqui em nome da igreja evangélica para pedir perdão a vocês, porque vocês estão aqui fazendo essa festa maravilhosa. Meu Deus do e céu. Essa festa aqui não é do diabo, não. Essa festa aqui é do Rio de Janeiro. Essa festa aqui é do povo. Essa festa aqui é de Deus. Eu falei assim, eu fiquei olhando assim, eu falei, só se for o teu Deus, o Deus desse século que tu serve, né? Aí, o pastor fulano de tal... Não, gente, não tem como ter comunhão entre luz e trevas. João já disse isso. Não tem como você sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Ou você senta numa mesa ou você senta noutra. Nós erramos, meu pastor, toda vez que a gente tenta relativizar a coisa. É perigoso demais. A gente tenta, não, eu vou estar ali, eu vou estar... Não, mas eu sou luz em todo lugar. Ô, meu irmão, peraí, tem que ter cuidado. Você não pode estar lá no negócio desse, fazendo parte disso, pensando que, não, tem alguma coisa errada aí. Você não pode continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Poxa,
Alguém que tinha fraqueza na bebida, vai continuar bebendo? Não pode. Não pode, vai dar errado. Não Vai tem. dar errado. Não, alguém que fumava, não, é só um traguinho. Meu irmão, vai dar errado, vai dar errado. Então, todos nós temos que saber que quando Jesus nos encontra, a nossa vida precisa ser transformada. Então, meu pastor, fiquei arrepiado com esse cara lá do Rio de Janeiro. Pois é. Mano. Me deu um negócio assim, eu falei, esse uma cara é um inquietação, pastor né? do inferno, Isso porque aí é e leva o nosso nome, tudinho com ele. Pior que aí. Não Pior é? que não. Infelizmente, isso acontece. Ele só esqueceu de falar da Rio Babilônia, né? Pois é, né? Porque ele fez tudinho, né? Ele só faltou dizer assim, olha, é a Rio Babilônia. Pronto, aí estaria completa. Aí, Pois é. Né? Então não esqueça, até tem um filme chamado Rio Babilônia. E ali a mensagem do filme é muito contundente, é muito precisa na questão que a gente já sabe do que é esse contexto de carnaval, que a palavra na original significa festa da carne. Festa da carne. Olha, se a palavra de Deus diz assim, que a carne e o espírito são opostos entre si, que é uma luta, como é que você vai pender para a Tá carne? o crente lá. Né? Carnal, né? Não pode, Esse é o não carnal. tem problema. Esse Não é o... tem problema? Claro, esse é meu o irmão. carnal, e esse é o grande perigo. Mas o nosso tempo está indo embora e Que a gente pena. precisa aqui Agora finalizar. que começou a esquentar a Pois orelha. é, mas a gente vai ver até onde. Não, tá bom, pastor. querido? Vamos encerrar, vamos encerrar. As lições que a gente tira desse contexto, dessa palavra, né? De Jesus entrar na casa de Zaqueu. Mas é interessante que antes dele entrar na casa de Zaqueu, ele entra numa cidade que foi amaldiçoada. Né? Então, Jericó tinha uma história complicada. E a primeira coisa que ele faz é curar a cegueira de um homem. Então, Jesus tem essa capacidade de tirar as escamas dos nossos olhos, abrir os nossos olhos. Né? Ele já vai entrando com uma multidão com ele, que o segue, mas tem uma multidão que agora está observando. É muito importante a gente pontuar que existem duas multidões. Qual é a multidão que nós estamos? Perfeito. A que estamos observando ou a que está seguindo Jesus? Se você está naquela que está observando, é hora de passar daqui para a multidão que segue Jesus. Né? E aí ele vai até Zaqueu, um improvável, uma pessoa rejeitada, ali um pária daquela sociedade, mas ele chama Zaqueu para ficar na casa. E ali na casa de Zaqueu acontece... O que acontece, pastor? Arrependimento e salvação. Sim. Arrependimento e salvação. Na casa que Jesus entra, vai acontecer inevitavelmente, primeiro, o arrependimento dos pecados e, em consequência, a salvação. É inevitável, não tem como, se você tiver um encontro com Jesus, não tem como você não acontecer contigo e com a tua família. E lembre-se, dinheiro não traz felicidade, ele nos completa em muitas necessidades. Mas a verdadeira prosperidade, meu amado irmão, é a ausência de necessidade. E Cristo nos completa. Aquilo que você achava que era necessário, você percebe que você não precisa mais. Você precisa ter 9 carros na garagem, 10 carros na garagem? Não. Você precisa ter 2 lanchas, 4 lanchas? Não, você não precisa. Então você vai percebendo que Deus, em Jesus, ele completa o teu coração, preenche o vazio do teu coração. E aí você não precisa se esbaldar na bebedeira, né? Você não precisa se esbaldar no uso de drogas ilícitas, prostituição e outras coisas para achar que isso vai completar e trazer felicidade, porque isso cada vez mais vai te afundando num buraco. A história de qualquer pessoa que foi por esses caminhos é de desgraça. E lembre-se que o pastor falava um pouquinho desse homem que estava ali se dizendo pastor, mas era pastor de Satanás, que existem 2 caminhos. Você pode escolher o caminho que leva à salvação, você pode escolher o caminho da coceira no ouvido. Então, o apóstolo Paulo fala do evangelho da coceira do ouvido, pregado por outro anjo, que não é o anjo de Deus. Então, é gostoso você ter coceira no ouvido, você ir para um lugar, uma igreja que vai te falar para você de tudo, menos de pecado, que não vai confrontar você pela palavra, porque é inevitável que a palavra não confronte o nosso coração, a nossa natureza. Então, eu quero convidar você, meu irmão, a uma reflexão profunda nesses dias. E esses dias sejam um dia de oração, sejam um dia de contemplação, seja um dia de meditação, para que o Senhor te guarde, a sua família, os seus parentes, a igreja, essa nação que precisa de você. Eu deixo agora a palavra com o pastor e eu, para as suas despedidas, oração final. Né? E ele aproveita logo com esse vozeirão e impetra a bênção sobre nossas vidas.
Bendito seja o Senhor. Então, muito obrigado, pastor Vicente, por essa terça-feira maravilhosa. Deus abençoe sua vida também. E nós, como Zaqueu, possamos nos aproximar de Deus para que Ele transforme nossa vida. É só o Senhor que vai transformar a nossa vida. Só o Senhor pode fazer aquilo que nós precisamos que seja feito. Vamos orar. Senhor bendito, nós agradecemos por essa manhã maravilhosa, te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui compartilhando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor alcance nossos corações e traga a transformação que nós precisamos, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso na nossa vida. Muito obrigado por tudo. Continue abençoando a todos nós, assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça bendita de Jesus Cristo, os dons e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a sua vida e a sua família, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Feliz feriado com Cristo Jesus.